Dessa maneira, você tem que colocar a cabeça no lugar, porque ainda não chegou, não conquistou nada, sabe, assim, e é muito difícil chegar no profissional do Flamengo, muito difícil você estar num elenco, fazer parte de um elenco como esse, estrelado como é o do Flamengo. O cara tá tendo a oportunidade de fazer isso, realmente... O árbitro foi muito bem nesse lance, porque ele já de imediato já tira o amarelo, já dá o vermelho, merecido, tanto o amarelo, o primeiro amarelo, quanto a expulsão foi merecida. As atitudes, né? Eu concordo com o Felipe, porque é um jogador novo ainda, mas tem uma diferença de você ter personalidade. Exatamente. Né? E ter esse Lembra tipo um pouco de o John comportamento, Kennedy nesse né? sentido? Que assim, às vezes tem um excesso de personalidade, o John Kennedy. Mas o John nunca foi assim, o John nunca foi de arrumar confusão com os outros. Mas toma cartões bons, foi expulso numa final de Libertadores por tirar a camisa. Mas não foi por tirar a camisa, ele foi expulso porque ele foi na torcida. Isso, ele subiu e foi na torcida, assim. Tirou a camisa e foi pra torcida. Já tinha, exatamente, tirou amarelo e amarelo e vermelho, exatamente. Mas eu vejo diferença entre, sabe, o menino chegou e já arrumou confusão com quantos atletas ele já arrumou confusão? Sabe? E, ao invés de demonstrar até humildade. Eu lembro da minha juventude, quando eu subia assim, eu ficava quieto. Eu mandava aquela boca, eu ficava quieto, pô. Sabe? Principalmente, imagina agora, jogando num elenco estrelado como é do Flamengo. Ele tá tendo essa oportunidade porque ele tem qualidade, ele tem um potencial, mas ele tem que entender bom jogador que, calma, mesmo. É bom jogador. Ele é bom jogador mesmo. Aí vai acabar perdendo oportunidade por causa disso. E o Felipe não economizou na entrevista, né? Falou que o que ele fez foi uma responsabilidade, prejudicou o time. Se você olhar o padrão Felipe Luiz, eu acho que ele vai tomar mais uma geladeirinha aí. Eu acho que ele precisa de um acompanhamento psicológico. Eu não estou dizendo que ele tem problema de cabeça não, gente, pelo amor de Deus. Dessas atitudes para ele se conter. Né? Igual aquela questão na Copa do Brasil, né? Que ele vai bater um pênalti e ele fica com a bola na cabeça. Gente, ele é muito novo, ele não pode ter esse tipo de atitude. Uma coisa é você no campo tentar desestabilizar seu adversário falando alguma coisa, tentar tirar ele do jogo falando, não faltando respeito. Por exemplo, agora ele falou pro Igor Rabelo, o seu salário já saiu? Tá em dia? Então, assim, ele tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Não se faz mais juvenil como antes, hein? Não se faz mais futebol, futebol nada de antes, hein? Quantos anos você tem? 19 anos? É o único atleta no Flamengo. Eu não tenho problema nenhum com o cabelo pintado, tá? Assim, eu até pinto o meu. Não tem problema no cabelo. É o jogador. Você tem tantas águias aí no Flamengo e tantos jogadores de renome, ganharam tudo. O único jogador com cabelo pintado é ele. Ele tem 20 anos. Acho que ele tem que colocar outra, sabe? A prioridade tem que ser outra. A prioridade tem que ser, bom, vou entrar, vou jogar pra caramba. Mas no dia que tiver conquistado, que eu quiser fazer as coisas, aí faz. Tá tranquilo. E eu posso falar disso porque eu, com 23, 24 anos, na época da Juventus, eu errei muito, fui expulso muitas vezes, sabe? E às vezes você pode aprender na dor ou no amor. Eu aprendi muitas vezes na dor, por ser expulso e tal. Então eu tenho propriedade de falar com ele, não vai nesse caminho. Não vai nesse caminho, porque assim, eu caí muitas vezes e para me levantar foi muito difícil. Mas eu caí na Juventus. Eu estava na seleção brasileira. Então, para me levantar foi difícil, mas eu me levantei. Agora, se levantar com 20 anos de idade, sem ter conquistado nada, é mais difícil. Então, cabeça no lugar. Por isso que eu falo do John Kennedy, trazendo um paralelo, assim, de um jogador que todo mundo acha que tem muito potencial e às vezes a gente fala, pô, tá se perdendo por questões de cabeça. Agora, é muito difícil fazer uma análise técnica de um time que jogou com 2 a menos. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Ainda assim, vou tentar uma sugestão aqui. Vamos lá. O Flamengo deu uma queda de rendimento, né? Se você pegar o empate com o Vasco, a derrota para o Estudiantes, jogou bem 30 minutos contra o Corinthians, mas foi dominado no primeiro tempo contra um time inferior. Hoje perdeu do Bahia. Contra o Cruzeiro foi um jogo assim, eu acho que o Cruzeiro até jogou melhor, na maior parte do tempo, primeiro tempo. Então assim, aquele Flamengo que estava dominando todo mundo, ele tá num momento assim que eu acho que o Felipe vai ter que olhar para isso. E tem um detalhe, se a gente pegar esses últimos jogos que você citou aí, maioria deles tiraram a bola do Flamengo, né? Fizeram o Flamengo tentar jogar sem a bola. E aí esse correr atrás ou tentar recuperar essa bola, você acaba tirando a característica dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo todos ali, se você pegar, a qualidade técnica é o que mais tem esse time. Então, assim, é um time que está acostumado a dominar o jogo, a controlar o jogo, a acelerar quando quer acelerar, diminuir quando eles querem diminuir. E aí, quando você pega um adversário que consegue tirar essa bola, tirar o Flamengo da zona de conforto, vem esse desgaste físico, que é muito mais difícil você correr atrás da bola do que você fazer essa construção com bola, né? Acho que o Flamengo tem sofrido bastante por causa
dessa atitude que os adversários estão tendo com o Flamengo nessa altura do campeonato. Renan, sabe o que eu acho? Assim, eu sou um cara que, nos últimos tempos, como eu tenho elogiado o Flamengo, né? Falo que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o melhor elenco da Sul-América juntamente com o Palmeiras. Assim, como eu tenho elogiado o Felipe Luiz, falando do potencial do Felipe Luiz, esse é o momento que o Flamengo, o torcedor, o time precisa do seu treinador. Esse é o momento. Esse é o momento que ele tem que fazer algo diferente. Sabe? Que é normal dos clubes, é normal dos times. Até o melhor time, ele passa por um momento, de repente, não muito bom. O Flamengo está nesse momento. Um momento de irregularidade. Mas ainda continua, está na Libertadores, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro ainda dá tempo, ainda vai brigar até o final, vai brigar. Então hoje o Felipe Luiz precisa entender, opa, eu preciso tirar o coelho da cartola, eu preciso fazer alguma coisa diferente para fazer esse time voltar a funcionar, voltar a fazer o que estava fazendo há 3, 4 jogos atrás. Porque, de fato, são quantos jogos aqui não vence? Não venceu o Vasco. Venceu o Corinthians domingo passado. Venceu o Corinthians, mas o primeiro tempo. Venceu o Corinthians. O primeiro tempo foi bem ruim, aí empatou com o Cruzeiro, agora empata com o Bahia. Para um time, estavam 5 pontos mais na frente, agora já veio o Palmeiras passar com um jogo a menos. Então, assim, precisa realmente fazer diferente, precisa fazer melhor, porque time ele tem, elenco ele tem, e mais do que isso, o Felipe Luiz, para mim, é um dos melhores treinadores que nós temos atual e tem potencial para fazer melhor. Domingo passado foi a vez de o Flamengo abrir vantagem, porque o Palmeiras perdia do Bahia. É isso aí, pessoal. Momento de instabilidade no Flamengo. Eu quero aqui levantar 2 perguntas para vocês. Vocês acreditam que o Felipe Luiz vai conseguir corrigir esses erros, vai conseguir reorganizar esse grupo e conseguir o título? E a próxima pergunta é se vocês ainda acreditam no Wallace Yan. É o fim para ele? Merece mais oportunidades? Deixa aqui a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos. Não se esqueça aí, deixa o like e se inscreva aqui no canal Fla Cavalcante.